E aí, pessoal, o assunto de hoje é a entrada baixa na compra de um imóvel. Você aí que está pensando em comprar um imóvel, quer dar aquela entrada muito tentadora que a construtora está oferecendo para você, venha e dê só 1.000 de entrada, 2.000 de entrada, gente. Cuidado com isso. A gente vai aprender no vídeo de hoje os riscos por detrás desse tipo de negociação. Tá? Não esquece de deixar seu like, não esquece de curtir esse vídeo aí e encaminhar para várias pessoas, se inscrever no canal para ele alcançar mais pessoas. E vem comigo, vamos ao vídeo, vamos lá. Entrada baixa. Muitas pessoas estão recebendo esse tipo de proposta, querem comprar um imóvel novo, querem sair do aluguel, tá? Mas não entendem os riscos por detrás dessa operação, não entendem como funciona isso. E no vídeo de hoje, aqui no canal de Jogo Financeiro, você vai entender. Vamos lá, esse vídeo é especificamente para financiamento de imóveis na planta, imóveis novos, não é imóvel de leilão, tá? Não é uma compra de imóvel já usado, tá? É um imóvel novo que você vai comprar direto com a construtora que ainda está em fase de construção, ainda está na planta, certo? Vamos lá, você tem que entender como funciona isso, gente. 2 a 3 anos, muitas vezes, é o prazo aí que a construtora te pede para entregar esse imóvel que você comprou com ela na planta. Então, se você está comprando hoje, daqui a 2 ou 3 anos, você pode receber esse imóvel. E é nesse prazo aí que as coisas acontecem, que muitas pessoas não entendem como funciona isso. Vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês diferenciem: juros de inflação. Juros é uma coisa, inflação é outra. Juros vai impactar somente quando você assinar o seu financiamento junto à Caixa ou junto ao seu banco privado. Inflação é um negócio que vai estar no teu pé desde quando você assina o contrato com a construtora daquela entrada facilitada. Esse daí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, né? Nesse quesito aí. Vamos supor aqui que esse imóvel que você comprou aí novo na planta, ele custa 200 mil. Um apartamento, uma casa, ela custa 200 mil reais, certo? E tem uma promoção tentadora lá na construtora. Deu um lance, um imóvel, no seu imóvel aqui, deu uma entrada aqui facilitada de apenas R$1.000, de apenas 5 mil, de apenas 10 mil reais. O resto você parcela essas entradas. Porque a construtora não vai pedir só isso, você vai ter uma entrada parcelada, tá? Porque no mínimo você tem que dar 20% ou 30% de entrada do valor do imóvel. Se você fosse dar 10% de entrada aqui, seria quanto? 20 mil reais, certo? Então aqui, nesse exemplo hipotético, a gente coloca aí 10 mil de entrada, é uma entrada que a construtora está exigindo de você, certo? É uma proposta bem tentadora, uma proposta interessante. Muitas pessoas têm 10 mil guardado para dar entrada no imóvel de 200 mil. Olha que pechincha, que coisa boa, que facilidade. Cuidado com isso. Vamos entender. 200 mil é esse imóvel. 10 mil você deu de entrada. Sobrou quanto aí? 190 mil. Você fala, eu vou parcelar isso no médio e longo prazo, 420 meses. Certo? Mas não é só isso. Vamos lá. Você tem um prazo até assinar com o banco o teu financiamento. E somente isso a construtora não vai exigir de você. Esses 10 mil reais. E está só faltando ainda 190 mil. A construtora vai exigir mais. Ela faz o quê? Chega para você, tem uma entrada parcelada. Além desses 10 mil que você deu, tem uma entrada parcelada que você pode estar pagando para a gente até a assinatura do teu contrato junto à Caixa ou até receber o teu imóvel. Olha só. Então, você já enxerga duas coisas aí. Vai ter uma situação que é junto ao banco, que você vai levar uma parte desse dinheiro, desses 190, e outra parte vai ser junto à construtora. Então, você vai ter que honrar os dois ao mesmo tempo, até receber a sua tão sonhada casa ou apartamento. Você tem que quitar com os dois, você não pode só quitar um e deixar o outro de lado, você vai perder seu imóvel. Vai acontecer um negócio lá na frente que daqui a pouco a gente vai conversar aqui, certo? Vamos lá, 190 mil você leva para
aí adiante para financiar totalmente no banco, ou uma parte desses 190 você aí vai dar ainda de entrada para a construtora, parcelada essa entrada. Então tem meses até financiar. Outra situação, você assinou hoje, não é amanhã que você vai ser chamado na Caixa Econômica ou no teu banco privado. E só uma situação aqui, ó, ao chamar o banco para você fazer o seu financiamento, primeiramente você tem que estar com o nome limpo, senão não aprova, sua esposa, tal. Quer compor renda com alguém? Tem esse detalhe também, essa pessoa tem que ter nome limpo, certo? Para poder você compor a renda. E você vai escolher seu banco. Ah, eu quero a Caixa. A Caixa às vezes não financia determinadas obras, determinadas construções, por determinados motivos aí que aquela construtora muitas vezes vai se ver com dificuldade. Ela vai ter que correr para a Caixa para procurar o tão falado crédito associativo, que é quando a Caixa aí entra, né, na jogada e ela financia a obra e permite aí, na fase ainda de obra, né, os compradores aí financiarem com ela. Ou seja, na planta, coisa que os bancos privados não fazem. O banco privado vai esperar essa casinha aqui aprontar para poder financiar. Aí teu dinheiro, ele vai ficar correndo inflação em cima do saldo devedor junto à construtora. Então você pode pagar o parcelado, dar esses 10 mil de entrada, que vai ficar correndo inflação em cima do saldo devedor. É isso que as pessoas não entendem. E se você está com uma capacidade de pagamento, né, que ali as parcelas do teu financiamento não pode aí superar 30% do teu salário. Então você faz uns cálculos lá junto ao teu corretor, a tua construtora, e eles não te declaram isso, né, de maneira bem transparente. Aí o que acontece? Hoje você, com o valor que está ali, consegue honrar, juntamente, olhando aí o seu salário, né, juntamente com outra pessoa que compôs renda com você, você consegue honrar a parcela. Ela cabe dentro do teu orçamento, certo? Porém, com o passar do tempo, vamos supor aqui que ficou só em 190 mil, você só deu 10 mil de entrada. Com o passar do tempo, o que acontece? Esses 190 mil vai correr inflação em cima todo mês. O chamado INCC, tá? Daqui, eu chamei ele aqui mais à frente, a gente vai conversar. Então, tem o INCC, pessoal. O Índice Nacional da Construção Civil, que vai corrigindo o valor restante que você tem que pagar. Seja quitando com o banco, seja um parcelado com a construtora, uma parte disso aqui. Mas vamos supor que a construtora só exigiu 10 mil de você, esse exemplo hipotético, e ficou 190 mil para você levar para o banco. Nesse prazo aqui, se for na Caixa, certo? Você não vai financiar amanhã, vai levar meses para você financiar. Se você for com o teu banco privado, o que vai acontecer? Somente quando ele entregarem a casa, ou seja, depois de 2 ou 3 anos. Aí a inflação machuca esse valor demais. Ela vai levar esse valor lá para cima. Esse valor não vai ficar em 190 mil. Se você chama a Caixa para financiar, ainda dentro desses 2 ou 3 anos, ela chama você antes, certo? Vamos supor que ela chama você em 9 meses, em 1 ano. Só que nesses 9 meses e 1 ano, se for na Caixa, porque a Caixa faz financiamento utilizando, né, o crédito associativo, ainda na fase obra da construção. O banco privado não, só quando estiver pronto. Então, por isso que muitas pessoas vão para a Caixa, porque compram na planta, porque a Caixa faz isso. Então, esses 190 mil vão ficar correndo inflação até a assinatura do financiamento. Aí você se programa para ter um pagamento X, mas correr os juros nesses 12 meses que a Caixa não te chama. Chegar lá no 12º mês, a construção está rolando. Aí o que acontece? Esse 190 não é mais 190. Esse 190 pode ser 230. Aí você tinha feito um cálculo para o teu corretor aqui, junto com o teu corretor, né? E junto com a construtora, que comportava a tua renda, da tua esposa, de alguém que você chamou para compor renda, mas agora está 230 mil. Não comporta mais. Olha o risco de você dar uma entrada baixa, porque quanto maior for esse valor aqui de saldo devedor junto à construtora, o que acontece?
mais inflação vai correr em cima e mais renda vai exigir lá no dia de assinar o contrato do financiamento. Aí vamos supor que a Caixa não coloque tudo. 190 mil, que não é mais 190 mil, vai virar uns 230, vamos supor, dependendo da inflação aí, a inflação do INCC pode ser 0,40, mas em épocas de pandemia, sabe quanto chegou ao mês? 1,5%, 2%, 1% ao mês, em cima de 190 mil, é uma pancada. Então muitas pessoas vão começando a ter problema no seu financiamento por causa dessa falta de entendimento de como funciona a entrada baixa. Aí o que acontece? O banco te chama, né? E você aí vai lá e não consegue financiar a totalidade. 190 mais o INCC que correu no período. Vamos supor que virou aí 220, mas você só tinha dinheiro para 190. Esse 220 mil agora, essa diferença, 30 mil, você vai ter que chegar com a construtora e pagar por fora para a construtora. Aí você tem que honrar o que? A construtora e tem que honrar a Caixa, porque existe um negócio chamado fase obra, que a gente já vai entender. Deu para entender já de primeiro momento o impacto do INCC, do Índice Nacional da Construção Civil, que é um índice de inflação aí do setor de construção civil, que impacta o teu saldo devedor que você tem junto à construtora. Atente-se para isso. Por isso que quanto mais alta a entrada, melhor. Porque 0,40, 0,5, 0,38, 1% em cima de 190 mil outra coisa. Em cima de 100 mil, somente de saldo devedor é outra coisa. Então qual a dica que eu já dou de início aqui para vocês, para o vídeo não ficar longo? Dê o máximo de entrada que você conseguir. FGTS, recurso próprio, você vem guardando ali, dê o máximo de entrada. Não caia nessa cilada de entrada baixa de somente 10 mil, somente 15 mil, somente 20 mil. Você vai se arrebentar com a inflação. A inflação no teu cangote vai aí doer. Vai pesar muito. Porque quanto maior o saldo devedor junto à construtora, é pior para você. Tá certo? Vamos lá. Então, a gente vê aí aspectos do financiamento. Primeiramente, renda. Você tem que compor renda. Chegar lá, a renda não vai mais encaixar ali no teu orçamento, o valor do financiamento não vai mais encaixar ali na tua renda, melhor falando. Então você precisa o quê? Apresentar uma renda, certo? Então esse é um dos problemas. A renda não vai encaixar no financiamento, porque vai ter a correção do índice de inflação até a assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa ou junto ao teu banco. Pior ainda se for um banco privado, que é só no final da construção. O tempo é maior, mais inflação do que a Caixa. A Caixa vai pegar no curto prazo. Ela já vai te chamar depois de 12 meses, depois de 11 meses, 10 meses que você assinou com a construtora, certo? E se não tiver nenhum problema com a construtora lá, junto à Caixa, já tem que estar tudo esquematizado, a Caixa já financia aquele imóvel, senão a construtora ainda tem que correr atrás da Caixa. É mais tempo ainda de inflação no teu cangote, certo? Outra situação aí, né, essa inflação que a gente está falando, tá? Enquanto você não assina o financiamento, está correndo inflação, esse valor não vai ficar de 190 mil, não vai ficar 190 mil, você está vendo que ele corre inflação. Os juros é quando financia, tá? E muitas pessoas, elas acabam fazendo, né, o distrato, ou seja, vão desfazer o contrato, porque não vão conseguir honrar esses valores pendentes por causa que deram uma entrada baixa. Então, atente-se a isso. As pessoas acabam indo para o distrato. E distrato, meu amigo, a construtora vai te dar só uma parte aí do teu valor que tu já deu de entrada. O resto fica para ela. Está lá no teu contrato. Você precisa ler. Não honrou, não conseguiu financiamento, não conseguiu pagar a Caixa e a fase obra e nem a construtora, distrato, depois de 3 meses de atraso. Cuidado com isso. Vamos lá. Você ainda tem custo com prefeitura e cartório. Você vai passar ali a ter um documento e esse documento vai passar por um cartório, tá? Aí tem o imposto da prefeitura, né? A chatice do imposto, né? A tributação ali. Então você tem que pagar esses custos cartorários. Custo junto à prefeitura, do imposto. E o que acontece? 5% desse valor do imóvel que você comprou, 5% ali de 200 mil,
E você tem que pagar isso à vista, tá? Olha o custo. Então você tem que se programar, além de pagar uma alta entrada, que é o que eu indico, você vai ter esse custo aqui, mais lá na frente, certo? Outra situação, a construtora tem um parcelamento junto a ela. Isso daqui é muito prejudicial. Você tem que se atentar a isso para pagar a caixa e construtora. E você ainda paga uma chamada fase obra, certo? Que todo mês ali, até a entrega do teu imóvel, você vai ficar pagando a caixa um valor que é como você dá a descarga desse valor, porque ele não vai servir para nada. Ele só vai servir para enriquecer a caixa. Você tem que pagar todo mês. Se a obra vai durar 3 anos, você vai pagar aí, a caixa te chamou entre o primeiro e o segundo ano, você vai pagar ainda 24 meses dessa fase obra. Só para você ter uma ideia. Aí você vai ter que pagar a fase obra da caixa e você vai ter que pagar ainda a entrada parcelada, né, para a construtora. A entrada parcelada da construtora, vamos supor que seja 1.500, 2.000, você que vai negociar, certo? Dependendo do saldo devedor, dependendo do quanto o banco liberou para você ou não. Aí você ainda vai ter essa fase obra para a caixa, que às vezes é R$1.000, 2.000, 1.500, que é um percentual lá que ela calcula, e você vai ter que pagar até a data de entrega do teu imóvel. E quanto mais a construtora atrasa, fase obra nas tuas costas. A construtora atrasou em 6 meses, mais 6 meses de fase obra. Então o custo é exorbitante, certo? Já tem tanto custo por conta da fase obra, dos custos cartorários, certo? Do parcelamento, né? Inflação, aí você ainda vai dar, né, uma entrada baixa. Então, para comprar realmente o imóvel, ter um financiamento aprovado, você tem que realmente saber o que está fazendo. Porque no final, esses 190 mil, quando você fazer todos esses cálculos aqui, jogar tudo isso numa planilha, isso daqui vai pular para 260 mil antes do financiamento. Você vai, né, liberar esse dinheiro todo aqui, vai dar 260 mil só com isso daqui antes de financiar. Aí o que você levar para o financiamento, vamos supor 150 mil, 170 mil, né, ou 190 mil mais inflação, aí que vai jogar os juros. Lembra que eu falei juros é diferente de inflação? Aí que você vai pagar os juros lá na frente. Então, anote tudo que você está pagando numa planilha, anote tudo num documento, aí, num papel, anote tudo para você realmente ver se está valendo a pena esse imóvel. Por quê? Vale a pena se você realmente der uma entrada alta. Entrada baixa, sempre você vai sair no prejuízo, vai sair muito caro essa tua compra do teu imóvel. Tá certo? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu dei aqui esse exemplo hipotético para você entender como é que funciona. Tá certo? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima aqui no canal de Um Financeiro. Valeu!